Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 12 e 14. Olha o que está escrito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra forma, os vossos filhos seriam imundos, mas agora serão santos. Podeis assentar. Depois. Meus amados, olha o que Paulo ele fala. O cuidado, a preocupação concernente à família. Concernente à família. O apóstolo Paulo, amado, ele tinha toda a autoridade para falar sobre família. Mas pastor Paulo não se conhece a esposa dele. Ele foi casado? Foi. Paulo foi casado. A Bíblia não registra a sua vida conjugal, mas pelas funções que Paulo tinha, pela religião que ele pertencia, Paulo era fariseu. E para ser fariseu, para fazer parte desta religião, tinha que ser casado. E por isso eles casavam cedo, com 17 anos eles casavam. E Paulo também pertenceu ao Sinédrio. E para fazer parte desta corte, tinha que ser casado. Mas os historiadores da Bíblia, eles relatam de que quando Jesus encontrou Paulo, na ocasião como Saulo de Tarso, no caminho, a esposa dele já havia falecido, ele já era viúvo. Ele era viúvo. Por isso que a expressão dele, quando ele diz: se alguém desejar ser como eu, ficar como eu, muito bem, mas se não, é melhor casar. Então Paulo, ele se expressa de uma forma bem clara, como opção. Então Paulo, quando Saulo, ele não era solteirão. Paulo teve família. Isso aí é um outro estudo que nós podemos mostrar na Bíblia, concernente às funções dele. Nós estamos falando de família, eu estou dando exemplo, mas há comprovação na Bíblia sobre as funções de Paulo como fariseu, ele mesmo se auto-identificando como fariseu. Quando você vai à pesquisa, todo fariseu teria que ser casado. Então, Paulo, ele traz essa experiência, esta forma de explicar concernente o cônjuge. E aí que está a questão, amado, que eu quero trazer para os irmãos, porque às vezes já aconteceram 2 vezes alguém falar comigo para apresentar criança que os pais não são crentes.
E eu estou trazendo na Bíblia para os irmãos, quando surgir uma ocasião dessa, os irmãos já irem para a Bíblia e dizer: irmãos, lá não pode ser assim. Ele tem que explicar. Tem que explicar. Então, se você vai aqui, Paulo diz: aos outros digo eu. Isso aqui é ele dizendo, não é Deus falando, é ele dizendo, é ele falando, é eu que estou dizendo. Se algum irmão tem uma mulher descrente, isso é o conselho dele, está aqui, é o conselho de Paulo. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, porque tem pessoas que falam no nome de Deus e Deus não falou nada. Tem pessoas que dizem que é o Senhor e o Senhor não disse nada. E Paulo está sendo bem claro: é eu que estou dizendo, não é o Senhor. Se algum irmão tem uma mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. É o conselho de Paulo: não deixe. Da mesma forma, a mulher, se ela convive com alguém descrente, ou seja, que não é da sua fé, e ele quer, ele aceita, ele respeita a religião da sua esposa, ele quer continuar vivendo, não o deixe. E é aí que entra a história do menino. Porque Paulo, ele esclarece no versículo 14, de que se não fosse os dois, ou um dos dois crente, se os dois fossem descrentes, o filho era considerado imundo. Não está na Bíblia? O filho era considerado imundo. Mas como um deles é crente, então pode apresentar o menino ou a criança. Por quê? Porque está havendo santificação ali naquela casa. Vamos definir santificação. Se fala muito em santificação, mas como eu defino santificação? Santificação, amados, é a operação contínua do Espírito Santo no crente. É a operação contínua do Espírito Santo no crente. Então, se a mulher é crente e ele não é, mas o Espírito Santo está na vida dela continuamente, dizendo para ela, ensinar o menino que o caminho é esse, tem que andar por ele. É por isso que Paulo, e eu também, não concordo de apresentar alguém que não tem o mesmo credo que está sendo apresentado o menino. É difícil, é. Às vezes é uma pessoa amiga, uma pessoa de dentro de casa, mas pela Bíblia, as informações paulinas, e eu concordo com isso, porque aqui, amado, é um parecer. Paulo, ele diz, é eu que digo. Talvez você discorde, você que está aqui, talvez você diga, não tem nada a ver, mas eu não vou por este lado. Eu vou olhando pelas informações bíblicas, pelo que Paulo vai apresentando, de que se há santificação em uma determinada pessoa, então há bênção de Deus lá também. É por isso que eu quero dizer para você, irmã, para você, irmão, não se entristeça. Se o teu cônjuge não é crente, mas ele está consentindo, ela está consentindo em viver contigo, continua, porque você está sendo um canal de santificação, de testemunho, e pode também mudar a vida dele ou a vida dela, no nome do Senhor Jesus. Dentro da teologia há uma definição concernente à santificação.
Definindo teologicamente, é a nossa conformação com os padrões morais de Deus para o homem. Ou seja, teologicamente eu me defino como fazendo parte da santificação, como uma conformação com os padrões morais de Deus para com o homem. Eu me sinto confortável em fazer parte da comunhão do meu Deus. Eu sinto feliz. Eu sinto os meus filhos felizes também, fazendo parte da comunhão do meu Deus. Eu sinto feliz porque pelo menos eu estou separado. Meus filhos estão sendo orientados por mim. É o que diz o cônjuge que é crente, que fala na sua casa: eu estou confiando que logo, logo, todos nós estaremos servindo ao Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque há uma fluência do Espírito Santo de Deus na vida daquela pessoa. A salvação, ela não tem gradação, ou seja, ela não tem aumento ou diminuição, mas a santificação sim. Vejamos duas formas de santificação. A primeira é a santificação ritual cerimonial. Qual é essa santificação? É a santificação de coisas, de objetos, eventos, lugares, pessoas. Então, esta é a santificação ritual, cerimonial. Eu quero a pessoa usa consagrar. Geralmente as pessoas dizem: eu quero consagrar moto, eu quero consagrar carro. E às vezes quando chega um irmão e diz: olha, eu quero consagrar meu carro, comprei meu carro, agora da loja está aqui, eu quero consagrar. Você vai ficar na igreja? Não, pastor, é para o senhor. Não, consagrar vai ficar na igreja. Se consagrar vai ficar na igreja. Ou seja, eu estou separando para a igreja. E o que é que eu faço? Eu oro pelo motorista. Você comprou um carro, você quer uma oração? Então eu vou orar por você. Senhor, continua dando responsabilidade para ele, não avançar sinal, não estar ultrapassando em linha, em mão dupla, ser com ele, para que ele continue sendo vigilante, não deixa que ele venha ter muitas multas, mas ajuda, que ele livre do acidente. Ele ora pelo motorista. Agora, quer doar o carro para a igreja? Vamos consagrar o carro para serviço da obra do Senhor Jesus. Pastor, eu quero consagrar meu filho, vai ficar na igreja? Não. Então vou só orar por ele, pela mãe, para abençoar o crescimento dele. Se consagrar, fica na igreja. Então são essas coisas, amado, que nós temos que estar olhando. O que é que a Bíblia diz? Como é que eu tenho que me comportar? E esses assuntos você só aprende no culto de doutrina e na escola bíblica dominical. Segundo, santificação moral espiritual. É a santificação de pessoas. Primeiramente interior, mas também exterior. O que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23? 1 Tessalonicenses 5, 23. O que é que está escrito lá? Olha só, tudo, mano, desde o homem interior, o exterior, tudo. É como o salmista diz no Salmo 103: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. A minha roupa tem que bendizer o nome do Senhor, o meu cabelo tem que bendizer o nome do Senhor, o meu sapato, tudo que há em mim, amados. E isso só pode acontecer se houver santificação.
se houver temor, servindo ao Senhor com alegria, aí há compreensão. Então os irmãos estão entendendo? Quando chegar um amigo, seu meu amigo, lamentavelmente, tem ainda um escape, amado. Tem um escape para pessoas que não são crentes. Tem um escape. Se for o primeiro filho, entregar como primícia para Deus. Entregar como primícia para Deus. Você que participa da festa da primícia, você já entregou seu filho como primícia para Deus? Esses anos todos, você já deu seu filho como primícia para Deus? O Paulo Vitor é primícia. Quando ele nasceu, estava no ventre de Deus. Este é primícia, é de Deus, primeiro fruto. Eu, quando estava no ventre de minha mãe, ela dizia: este daqui é primícia. E eu estou aqui hoje pastoreando, ministrando a palavra do Senhor Jesus. Pastor, eu não sabia disso, pastor. Meu filho já está até casado. Entrega hoje, que vai valer, meu amado. Será? Vai. Quem sabe teu filho não está passando por um momento difícil? Quem sabe se não está passando matrimonial, familiar, profissional, quem sabe? E hoje você apresenta teu filho, entrega a ele ou ela, por mais que esteja casado, por mais que já seja avô ou avó. Mas se você está aqui esta noite e diz: Deus, eu nunca entreguei meu filho e minha filha. Se você fizer isto esta noite, você vai ver a bênção da primícia descer sobre ele, descer sobre ela, porque o nosso Deus, Ele não mudou. Santificação pertence a Deus, pertence a Deus, ser somente dele. Quem pode ler Atos capítulo 20, versículo 32? Atos capítulo 20, versículo 32. A santificação produz herança. Sabe por que a tua família tem sido abençoada? Porque você é separado para servir ao Senhor e tem produzido herança na tua família. Tem produzido herança. Quando você olha o teu netinho, o teu bisneto, é herança, herança do Senhor. Você olha para o teu filho, você casou, não são mais 2, já são 3 ou 4. Tudo é herança do Senhor. Devido à santificação, à dedicação ao Senhor, a tua família é abençoada, meu amado. A tua família é próspera. A tua família tem a bênção de Deus. Aleluia. Santificação é fidelidade a Deus. Quem pode ler Atos capítulo 13, versículo 34? Então, amados, veja bem, santificação é fidelidade a Deus. O que nós concluímos aqui é de que filhos onde tem um pai ou uma mãe que é crentes,
eles não são mais imundos, eles passam a ser santos, por causa do pai ou por causa da mãe. Mas se não for, se nenhum dos dois forem crentes em Jesus, os filhos são imundos. É o que a Bíblia diz, amado. E o Senhor, Ele quer filhos abençoados. Nós precisamos ensinar os nossos amigos. Nós precisamos falar para eles, mostrar a Bíblia, meu amado. Nós precisamos sentar com eles para ele não ficar triste. Lá naquela igreja não aprende. Você tem que estar defendendo. Você tem que ser um apologeta da fé, um defensor da fé. Tem que dizer, sente aqui, não é o pastor, não é o pastor. Porque o pastor passado apresentava. Cada um vai responder por si próprio. Mas não é eu porque quero fazer, é a Bíblia. Agora eu tenho que mostrar. É o primeiro filho? Então eu quero te apresentar, eu quero orar. Entrega como primícia para Deus. Entrega como primícia para Deus. Se tu entregar de coração, mas pastor, mas eu não sou crente. Entrega. Se tu entregar de coração e Deus vê que tu estás entregando como primícia de coração, Deus vai abençoar. Porque Deus deu oportunidade para Caim. Deus recebeu a oferta de Caim. Deus sabia quem era Caim, mas Ele esperou a oferta de Caim. E se a oferta de Caim fosse boa, Deus ia receber. Deus ia receber, está na Bíblia. Deus deu oportunidade para ele. Então Deus quer ver a tua fé. Deus quer ver a tua atitude, o teu coração. Portanto, nesta noite, amados, trago apenas esta reflexão sobre o cônjuge, um deles sendo cristão, e como é o lar desta família. E por que nós não apresentamos criança que os pais não são crentes? Primeiro, porque eles têm um pacto aqui. Como é que eles vão fazer o pacto? Como é que eles vão prometer ensinar a criança no caminho que está sendo apresentado, se eles não estão? Segundo, se nenhum deles é crente, mas se um for, sem problema. Amém, amados? Então, meus amados, nós concluímos aqui com esta parte das Sagradas Escrituras. Queremos, neste momento, agradecer a Deus por esse privilégio.